Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Estamos na terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 10 de agosto de 2021. No dia 10 de agosto, a Igreja celebra a festa de São Lourenço, diácono e mártir. O antigo documento de 354, a Depositio Martyrium, recorda, entre outros santos, também o popular diácono da Igreja de Roma, sepultado em Roma a 10 de agosto. Sua figura já no século IV aparece consagrada pela lenda. Aprisionado juntamente com o Papa Sisto II, Lourenço não seria logo trucidado, porque os perseguidores esperavam arrancar-lhe os bens da comunidade cristã. Mas queimado vivo alguns dias depois, ao declarar que a única riqueza que possuía eram os pobres, a ele confiados pela Igreja. Sua festa era de preceito até o século passado, e os elementos da liturgia da vigília e do dia figuram nos mais antigos sacramentários. O exemplo de Lourenço suscitou um batalhão de moços generosos a serviço da Igreja e dos pobres. Lourenço, diácono e mártir, ano 258, ou seja, século III. Oremos. Ó Deus, o vosso diácono Lourenço, inflamado de amor por vós, brilhou pela fidelidade no vosso serviço e pela glória do martírio. Concedei-nos amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura é da segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 ao 10. Deus ama quem dá com alegria. Salmo 111. Feliz o homem caridoso e prestativo, repetindo, feliz o homem caridoso e prestativo. Atentos à escuta do Santo Evangelho. João capítulo 12, versículos 24 ao 26. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Se o grão que cai na terra não morre, fica só. Se morre, germina e cresce. Seu fruto será maior. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Nesta liturgia festiva do grande diácono São Lourenço, queremos na nossa meditação rezar pedindo a Deus que nos dê a coragem da ousadia do testemunho do nome de Jesus neste mundo. Nós estamos diante da sociedade avessa à fé cristã, mas isso sempre aconteceu ao longo desses quase 2000 anos de história da Igreja. O que está acontecendo de diferente agora, que não é tão diferente também, mas que está acontecendo com muita frequência, é uma covardia dos cristãos. Covardia não é no sentido que a gente precisa pegar em paus e pedras e espadas e armas e sair atacando todo mundo. Não é isso, longe disso, Deus nos livre disso. Não, Jesus já, quando um dos discípulos pensou em trazer algumas espadas para ele poder combater os que iriam capturá-lo, Jesus falou, guarda a espada na bainha. Não, basta, não é por aí, não é desse jeito. Não é assim, né? Claro que não é assim. Mas a covardia no sentido de não testemunhar. A gente
cede facilmente ao mundo com suas propostas, com os seus, vamos dizer assim, com suas seduções. Nós cedemos mais fácil do que Eva lá no paraíso. Eva demorou mais para falar: eu vou pegar essa fruta aqui. Eva demorou mais, nós estamos muito facilmente cedendo. É assim, é a confusão que há, né, de confundir a misericórdia de Deus com relaxismo, que Deus, o importante é a misericórdia, que então a gente não precisa melhorar. Não é assim. Vamos, nesta festa de São Lourenço, pedir a Deus essa graça da ousadia de testemunharmos Jesus nesse mundo, não sermos covardes, no sentido de negar nossa fé em Jesus. Jamais. São Lourenço, ele era um dos 7 diáconos que auxiliavam o Santo Padre o Papa, na ocasião, Sisto, Papa Sisto. Era comum, os diáconos, na verdade, eles eram colaboradores diretos dos bispos, e o bispo de Roma, o Papa, tinha os seus 7 diáconos. Era como uma espécie de secretário do Papa, né? E o diácono Lourenço, ele tinha uma função muito bonita, muito nobre, que era auxiliar os pobres, auxiliar os necessitados da igreja. Era essa a sua função. É por isso que nós temos a primeira leitura hoje. Deus ama quem dá com alegria. Essa alegria estava presente na vida do diácono Lourenço, que fazia de tudo para assistir, para socorrer os necessitados desvalidos do seu tempo. A igreja sempre testemunhando o amor de Jesus Cristo em todas as formas, na pregação, na vivência da fé, no rito celebrado e no auxílio aos necessitados. A igreja não precisa de nenhum outro tipo de ideologia e projetos para poder fazer o bem. Ela, por excelência, segue Cristo, que deixou o exemplo perfeito de como a gente deve agir. Então está tudo nela, a igreja contém tudo, porque Jesus deixou tudo para ela. Essa assistência aos pobres, Lourenço fazia com muita alegria. Aconteceu, né, naquele tempo de Valeriano, o imperador perseguia a igreja, fazer aquela arruaça que sempre foi muito comum nos primeiros séculos da igreja. E agora está voltando, né? Essa perseguição, no primeiro momento está sendo ideológica, no primeiro momento está sendo uma censura, mas a gente sabe como que se seguirá isso, né? Depois começa realmente uma perseguição mais a vias de fato, até se for preciso de prisões, enfim. É hora de, não tememos, é hora de mantermos firme a nossa fé. Vamos olhar para os mártires e aprender deles, ter essa ousadia. Eles recebiam essa força do próprio Cristo, do sangue de Cristo, eles recebiam essa força. O Espírito Santo os iluminava e os fazia não negar a Jesus. Bom, beleza, vamos lá. Terminando aqui a nossa reflexão, olhando para São Lourenço. Valeriano foi atrás do Papa Sisto, que estava celebrando uma missa no cemitério, e matou o Papa Sisto, junto com 4 diáconos. Lourenço não foi morto naquela ocasião ainda, mas diz a tradição que quando o Papa seria martirizado, ele falou: mas meu pai, como que você vai e não leva o seu diácono? E o Papa disse para ele: você irá logo em breve ao meu encontro, né? E diz a tradição que Lourenço ficou feliz da vida porque sabia que poderia contemplar a glória de Deus ali logo, com o martírio que ele sofreria. E assim ele foi para o seu martírio. Antes dele ir para o martírio, o prefeito de Roma chamou ele e falou assim: olha, fiquei sabendo que vocês usam cálices de ouro, vasos assim importados, vasos valiosos, cheios. A gente gostaria desses tesouros, faz favor de nos entregar. Aí ele pediu um tempo para o prefeito e falou assim: eu vou reunir todos os tesouros da igreja e vou te apresentar, mas me dá um tempo. Durante esse período, ele foi e juntou todos os pobres, todos os mendigos, todos aqueles doentes, mutilados, idosos, todos aqueles que eram necessitados, juntou todos eles e chamou o prefeito. Falou assim: olha, está aqui o maior tesouro da igreja. O prefeito ficou bravo, falou assim: isso está sendo irônico, seu palhaço. E aí foi e mandou Lourenço para o martírio. Lourenço não estava brincando, sendo irônico. De fato, ele entendia que o maior tesouro da igreja são os pobres, no sentido de que eles são aqueles pelos quais
A igreja trabalha para fazer com que Cristo seja vivido na prática da caridade. Não é que o pobre ele é o centro da fé da igreja. O centro da fé da igreja é Jesus Cristo. Mas os pobres, os necessitados, eles são aqueles que a igreja deve socorrer. Não pode fechar os olhos para as necessidades. É o tesouro da igreja. Então Lourenço diz assim para o prefeito de Roma: aqui está o maior tesouro da igreja. E ele não estava sendo irônico, ele estava falando aquilo que ele acreditava, aquilo que era verdade, porque ele estava fazendo o que Jesus havia ordenado. Quando der um pão a um desses pequeninos, vestir a um desses pequeninos, esses mais estados, é a mim que estáis fazendo tudo isso. Lourenço foi preso e mandado para o martírio, mas a raiva que que tomou conta do prefeito, fez com que o martírio fosse um pouco mais demorado. E ele dizia isso: olha, você vai ser morto, mas devagar, você vai sofrer bastante. E colocaram, um dos carrascos, colocaram Lourenço numa grelha para ser assado. Diz a tradição que depois de muito tempo ali queimando, Lourenço falou assim: essa parte já tá assada, vire para que eu possa assar por inteiro. Olha a ousadia, né? Olha que coisa maravilhosa. E nós aqui com medo de testemunhar Jesus, de falar de Jesus, com medo das represálias desse mundo. Então Lourenço foi virado ao outro lado e assado vivo. Ali foi a sua última oferta que ele fez a Cristo. Quando esteve vivo, ofertou o tempo todo a Cristo, doando e ajudando, auxiliando aos pobres. Agora, na parte derradeira da sua vida, no último suspiro, ele faz a última oferta, a última entrega, que é a sua vida inteira nas mãos do Senhor, na esperança de ressuscitar com Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Mártires, também nos encha do seu Espírito, para que tenhamos a coragem de São Lourenço e de tantos outros mártires em testemunhar o amor de Jesus nesse mundo tão hostil à fé em Cristo. O Senhor abençoe, nos livre do mal, nos conduza eternamente, louvado seja no Senhor Jesus Cristo, presente de glória, menor Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.